cupom da Fuel Minds está aqui embaixo. Usem o cupom aí, favoreçam e incentivem as marcas que incentivam a gente a estar tentando fazer essa indústria crescer, tá tentando fazer a nossa cultura ficar cada vez maior, mais diversificada e mais divertida. E agora, com muita alegria, a gente vai começar esse papo. Como vocês já sabem, a nossa programação aí tem 2 horas, então nessa primeira metade falaremos com ela, Amanda Tomazini, com seu belíssimo Gol Turbo carburado, e posteriormente o Kaká também vai passar aqui para bater um papo com a gente. Amanda, primeiramente, eu ouvi que tivemos alguns problemas com o golzinho aí durante o dia de hoje. Pode nos dizer o que está acontecendo? Olá, senhoras e senhores, primeiramente, tudo bem com vocês? Então, longa história, eu não sei nem por onde eu começo. Eu vou dar um leve resumo. Há 10 dias atrás, 15, vou chutar um pouquinho mais alto, 15 dias atrás, eu decidi que eu queria mudar algumas coisas no meu carro. Sim. E aí eu desmontei ele completamente. E nessa mudança, nessa ideia de revisar o carro e mudar algumas coisas, eu montei um cabeçote completamente novo, um motor, uma parte de baixo, mandei revisar, mudei algumas coisas, botei uma turbina nova, pintei todo o cofre, enfim. Eu refiz o meu carro em 10 dias. Na garagem de casa? Na garagem de casa. E ele ficou pronto na quinta-feira, às 11h40 da noite. Era, sei lá, 00:10, eu tava lavando o carro, porque ele tava muito sujo pra trazer pra cá. Só que aqui... Aí que botou à prova tudo que eu fiz na garagem de casa, né? E aí eu levei um tapa de mim mesma, porque começou a dar algumas coisas meio erradas e tive problema com regulagem de embreagem que me fez alinhar meio errado. Não vou dizer errado porque eu não larguei errado, mas foi um jeito que eu fiquei desconfortável e não me acertei na hora de alinhar o carro. Aí depois a gente mexeu na embreagem, só que no fim o carro... O meu principal problema agora é pressão de turbo. Sim. Eu tava brincando no box que eu coloquei uma turbina do tamanho de uma melancia pra andar com 1 kg de turbo. As minhas puxas, eu ainda não consegui dar uma puxada válida, na verdade, né, pra classificar, porque eu não tô conseguindo andar com mais de 1 kg de turbo. Então, para vocês que estão nos acompanhando aqui, hoje teremos leitura de recados, então deixem aí suas dicas para vocês que correm de Gol, que tem Gol Turbo, principalmente os carburados aí. Vamos dar uma ajuda para nós, o que pode ser o problema aí, pra gente conseguir subir a pressão desse golzinho. Pelo né? amor de Deus, pressurizar. Alguém me deu uma luz do que eu ainda não possa ter revisado de pressurização, de acerto de ponto. O meu carro ele é turbo, carburado. E ele usa uma FT550 para controle de ponto. Eu estou usando Gear Controller, estou usando também Booster Controller. Eu estou usando basicamente todas as funções da Fueltech, só que sem usar bicos. Eu uso tudo o que a Fueltech pode proporcionar para o carro, só que eu tenho a ideia de que a Fueltech não é só sobre pulsar bicos. Sim. Ela pode fazer muito mais do que isso. Como o próprio Fontolan fala bastante, né, que vai estar aqui mais tarde, inclusive, a Fueltech hoje ela não é uma controladora, ela não é uma ECU, né? Não, ela é uma VCU, né? Ela é uma VCU, ela controla tudo hoje, tudo. Isso é muito legal. E temos aí, ô louco, gente, uma discípula de Sandro Karpinski também, que tá fazendo uma coisa muito parecida com o seu Opala Quattrinho, né? E isso, tu notou uma... Claro, a gente tá com essas dificuldades, mas tu notou uma evolução já no carro, no questão de controle mesmo, do que tu consegue controlar com Absurdo. O carro agora fazendo esses upgrades? Absurdo. Um exemplo é, antes eu não tinha two-step. O two-step a gente usa para atrasar ponto, carregar turbo e a gente já largar com a turbina cheia, com pressão positiva de turbo para, né, e pressão positiva de turbo do início ao final da pista. E quando eu coloquei a Fueltech só para controlar esse ponto e ter two-step para isso, o meu carro já baixou, muito tempo. Sim. Só que, claro, eu também tenho a ideia e uma teoria, todo mundo brinca que é uma teoria da conspiração, que informação é essencial para qualquer coisa. A gente está falando sobre um carro que é completamente mexido,
Não tem um parafuso que seja originalmente de fábrica ou que passou por, sei lá, 50 engenheiros para ser montado. Fui euzinha Sim. que montei, que pensei naquilo. Então eu não sei se eu tô pensando certo. Eu não sei se eu estou na arrancada, eu estudo mecânica e tudo, tem mais de 10 anos, mas eu estou aqui para dizer que eu não sei de tudo. Então, a Fueltech jogar isso na nossa cara, isso foi uma das premissas para eu desmontar todo o meu motor para revisar, porque eu entendi com os dados da Fueltech que eu precisava revisar meu bloco, revisar meu motor, porque ele não estava saudável. Sim. E temos um Live Pix agora. O pessoal tá querendo conversar com a gente. Vamos ver se de repente no Live Pix não vem uma dica pra gente resolver esse problema. Pode botar na tela aí pra nós? Atrasar 14 graus de ponto. Shibuya Underline Me te mandou R$1. Opa, estamos olha aí, acompanhando de perto hoje com a Fardar. Esse é um grupo de carros muito bacana do nosso queridíssimo Gengar, que tá aqui do lado, tá com a camisa do Fuelcast. E ele... Já vou te fazer o convite aqui, eu não sei se tu foi oficialmente convidado. É dia 18, né? Dia 18 tem um evento da Shibuya Meet, que é o que ele tá, é um grupo de carros que ele tá lançando agora, que vai ser um Sim. evento muito legal, tem várias atrações confirmadas muito bacanas. Então, se tu puder aparecer lá, fica o convite. Eu vou, mas eu também quero o evento dos bozozocos pra eu colocar um cano no capô do Gol e ir como um bozozoco. Vou gostar, vou achar legal, vou achar legal. Mas, agora a gente tava conversando um pouco sobre esse processo de montagem dentro da garagem do teu próprio carro. Sim. O que eu particularmente acho que agrega demais para a história do carro e, enfim, para a importância que ele tem, porque é um ponto a mais, assim, quando a gente fala do carro representar o próprio dono, né? Mas em que momento, assim, que efetivamente teve algum momento que tu trabalhava ele em outras oficinas e que tu decidiu, não, a partir daqui eu vou tentar fazer? Foi com ele que tu começou a aprender sobre mecânica? Como que foi essa história, assim, desde o início desse projeto? Foi com ele, foi por ele e foi aqui no Velopark. Que legal, cara. Há uns, sei lá, 10, 12 anos atrás, talvez, por aí. Eu vinha... Como é que eu vou te dizer? Eu sempre gostei de carro. Até eu tava contando antes que eu era do off-road, eu era mais do off-road. Eu gostava muito de fazer trilha, tive Jeep, eu montei gaiola, a gente era muito da trilha. Opa! E eu comecei a participar, fiz alguns amigos e a gente começou a participar muito das provas aqui. E eu acompanhava muito de perto. E aí me veio aquela coisa tipo assim, gente, mecanicamente, fisicamente, isso aqui é assim atrás da orelha, tipo, e se? E se? Eu acho que eu consigo. E aí eu comecei a estudar mecânica, eu fiz uma amizade incrível com o Neguinho, Preparações. Ele me ensinou muito. Chegou num ponto que passou da amizade com o Neguinho, que eu vinha pra trabalhar com ele aqui. Já começava a cuidar dos carros antes de sair do box pro alinhamento. E isso tudo com aquela imaginação, tipo assim, pô, um dia eu poderia montar isso pra eu pilotar. E aí, eu e alguns outros amigos, o Paraná, a gente sentava do lado da pista e começava a teorizar o que o piloto estava fazendo dentro do carro pra fazer aquele tempo. Uma dianteira Turbo B, por exemplo, que anda com pneu radial. Eu acho uma das categorias mais legais, porque é com pneu radial, tem o limite da própria categoria de turbo, de mecanicamente falando, né? Então é uma categoria que tu precisa muito de desenvolvimento e muita estratégia para andar. Sim. Então a gente ficava naquela, tipo, qual será que foi o pensamento do piloto para essa largada? E aí a gente criava as nossas próprias teorias do que a gente podia fazer. E eu pensava, mano, um dia eu queria muito poder testar isso tudo que a gente tá falando. Sei lá, se eu tô só pensando um monte de baboseira ou se realmente tem fundamento no que eu tô falando. Sim. Só que nessa história, eu já tô... Hoje, esse final de semana é a primeira vez que eu tô andando com o meu carro no Velopark. Depois desses longos anos. Caraca, que legal. E isso, inclusive, é uma das coisas que eu quero mostrar na internet, que eu tento mostrar na internet, é que as coisas não acontecem do dia pra noite. A gente precisa estudar, a gente precisa ir atrás de conhecimento, a gente precisa ir atrás de dinheiro, principalmente. Com certeza. Porque isso daqui é algo que é
pra mim, eu fiz disso a minha vida, fiz disso o que eu sou, mas muita gente não faz isso. Então, as coisas não acontecem em 10 dias como eu montei o meu carro. Aham. Mas é importante a gente saber disso e ter essa história e ter esse caminho de... É como eu te disse, eu tô com um problema no carro hoje, mas eu sei exatamente aonde eu posso procurar, onde eu posso... Se tu me perguntar qual o grau de ponto que tá em... Eu vou saber porque fui eu que montei o carro, Isso eu é muito importante, né? E aí tu vai criando essa coisa de... Hoje, inclusive, eu fiz um teste, eu nunca tinha largado tentando segurar o carro no freio de mão. Aham. Porque eu nunca me acostumei com isso e foi um jeito que eu achei de sentir o meu carro, de me adaptar ao meu carro pra largar. Hoje eu pensei, cara, eu vou tentar algo diferente. Totalmente errado. Deu totalmente errado. Tem muita gente que usa freio de mão hidráulico, que usa freio de mão. Pra mim não deu certo. Sim. E é de tanto tempo, eu conheço meu carro, eu sei como ele vai se comportar, eu sei o que ele vai fazer, eu sei o que eu montei. Aham. Então eu sei o que eu preciso fazer pra ele largar, pra ele dar a famosa estilingada. Aham. Enfim, é afinidade. Eu acho que essa construção também traz uma afinidade muito absurda com o carro.